comemora-se o nascimento dele. Então eu escolhi um tema do livro Fonte Viva e a gente vai tentar conversar um pouquinho. Se vocês me permitem, eu gostaria de fazer a leitura. Ela é pequenininha, mas tem muito ensinamento. Então é desse livro Fonte Viva, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a lição 127, Humanidade Real. Eis o homem, Pilatos, está em João, capítulo 19, versículo 5. Apresentando Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre, nem banquete nem púrpura, nem aplauso nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído não se rebelara, preso exercera a paciência, humilhado não se entregou a revides, esquecido não se confiou à revolta, escarnecido desculpara. Açoitado, olvidou a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado para soerguer-lhes a esperança. Mas, exibindo-o diante do povo, Pilatos não afirma: eis o condenado, eis a vítima. Ele diz simplesmente: eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recolhemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Porque quando nós pensamos na passagem de Jesus aqui sobre a terra, porque ele passou por 3 anos caminhando, ensinando, exemplificando. E quando ele é posto, naquela semana que todos nós já conhecemos um pouco da história dele, quando ele é colocado de frente para Pilatos, Pilatos fala para ele: vós sois o rei? Ele falou: tu o dizes. Mas você é o rei? Ele falou: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os soldados, todos que me seguem já estariam aqui para me libertar. Mas o meu reino não é deste mundo. É o do meu Pai que estás no céu. É mais ou menos essa passagem, para a gente vai achar, eu só estou resumindo. Então, quando Jesus fala isso para Pilatos, aí Pilatos entende a missão de Jesus sobre a terra. Então, por isso, quando ele apresenta diante da multidão Jesus, ele não fala eis o condenado, eis a vítima, como Emmanuel falou para nós aqui no texto. Ele fala: eis o homem. E Emmanuel ainda escreve homem com H maiúsculo, eis o homem. Ele quis dizer para toda a multidão e para nós: eis o modelo de virtude, eis o modelo de perseverança, porque ele foi injustiçado. Nós não passamos, eu acho que não dá nem para dimensionar o que Jesus passou, a gente não passa. Apesar de nós termos todas as nossas dificuldades, todos os nossos desafios, nós não passamos tudo o que Jesus passou. Porque Jesus, ainda diante da morte, ele trouxe ensinamentos. Então Jesus, ele poderia, se ele se colocasse como rei, eu sou rei, eu me salvo e salvo os demais. Mas o reino dele não era para a terra, ele veio para ensinar. Mas o reino dele é o outro, é o reino de Deus, que é o que ele deixou para nós, a nossa lição, para que a gente possa continuar. E quando a gente fala dessa lição humanidade real, está falando o quê? De todos nós, que somos a humanidade. Nós estamos na Terra, então somos a humanidade terrestre. Mas como que nós vamos ter essa humanidade real que o texto está nos dizendo? Essa humanidade real eu a tenho quando eu consigo trabalhar em prol do outro, auxiliando o outro. Aí fala, mas a gente não consegue fazer tudo, conseguir fazer tudo. Não, nós não vamos conseguir, mas a gente precisa começar. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sede perfeitos. Se nós pegarmos o capítulo 17, está toda a lição contida nessa que eu li hoje para vocês. Está ali contida. Porque ele vai dando normas de conduta para nós vivermos. E tem lá um item chamado homem de bem. Então ele vai elencando o que é ser um homem de bem. O que é ser um homem de bem?
Não que a gente tem que agora falar, não, agora eu sou um homem de bem, sou virtuoso. Nós não vamos conseguir da noite para o dia. Mas nós vamos começar a tentar, é isso que ele fala no final. Quem começar a tentar, já está um passo a mais. E Jesus, quando ele estava para ser crucificado, ele deu a maior lição, que é quando Pedro pergunta para ele, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Ele fala, 70 vezes, 7 vezes, infinitas vezes. E quando Jesus estava ali, sendo crucificado, a última palavra que ele falou foi, perdão. Quantos de nós, que às vezes trazemos dentro do nosso coração aquela mágoa, aquele rancor de uma pessoa, de um conhecido, e a gente não consegue lidar com isso. Então, se eu consigo lidar, eu reconhecer, olha, realmente, eu tenho muita mágoa de fulano, mas eu não consigo falar para fulano que eu tenho mágoa dele. Então, eu começo a emitir pensamentos bons, já não desejar o mal, já está ótimo, para nós tentarmos fazer uma prece pela pessoa, ou uma vibração. Ai, mas eu não consigo nem olhar na cara. Ótimo, ninguém consegue mesmo, ninguém falou que consegue. Mas pelo menos uma prece, uma vibração, isso é muito bom. Então nós precisamos buscar dentro de nós isso que o Evangelho traz para nós. E a gente vê assim, nossa, mas a vibração do planeta está tão difícil, está tão pesada. Mas nós que emitimos a vibração para o planeta. Se a vibração do planeta está pesada, conclui-se que nós não estamos auxiliando. Então nós precisamos fazer um esforço mínimo, é o mínimo, de vibrações, boas vibrações. E a gente só começa essas boas vibrações no primeiro lugar onde nós vamos levar o Evangelho, dentro da nossa casa, com quem nós convivemos. Porque para a gente sair no mundo pedindo vibrações, pedindo a paz, pedindo amor, se não começarmos naquele círculo que nós estamos familiar, não adianta muito, não tem muito efeito. Então precisamos começar primeiro nos nossos lares, olhar quem está do nosso lado, dar mais atenção, dar uma palavra, a palavra dele vai ficando, mas nós precisamos internalizar as palavras dele e ir para a ação, porque aí nós vamos conseguir mudar um pouquinho as vibrações. A gente fala, ai, tá tão difícil, mas na tal época era assim. Cada época nós estamos passando por essas épocas, porque o mundo está mudando, mas o mundo não muda se a gente não mudar. É nós que temos que fazer a mudança dentro de nós, essa mudança interna, essa mudança que Cristo pediu para nós. Porque Ele não veio impor, Ele não impôs nada. Ele não chegou, apontou o dedo e falou, não, você tem que seguir, tem que fazer. Não. Ele simplesmente usava do amor que Ele tinha. Ele fazia com que nós pensássemos no que Ele estava falando. Ele não impunha. Então nada é imposto, tudo é colocado para nós. Para a gente pensar, começar a pensar um pouco sobre essa vinda de Jesus até a Terra. Por que Ele veio? Por que de repente Ele passou por todo esse sofrimento? Ele já sabia disso tudo. Então não tinha por que Ele ficar ali chorando. Não tinha por que, Ele já sabia. E Ele poderia falar, não vou fazer, não, eu nego. Não, ao contrário, Ele foi até o fim. Naquilo que Ele acreditou, naquilo que Ele veio para fazer aqui. Então a gente precisa, na verdade, nós precisamos pensar um pouco como está sendo o nosso convívio, como está sendo o nosso trato com as pessoas, como está sendo, observar como está sendo as nossas palavras, com quem está conosco do nosso lado, observar com o que nós estamos pensando, porque o nosso pensamento ele vai até o planeta, fica aí, né? Para a gente pensar um pouco, para todos nós pensarmos.
todos nós. Que a gente está tendo uma oportunidade enorme de estar aqui hoje. Quantos que gostariam de estar e não estão? Quantos que gostariam de ter um corpo com saúde e não tem? Quantos gostariam de ter um lar e não tem? Quantos gostariam de ter um emprego e não tem? Precisamos pensar em tudo isso. Porque esse é o Evangelho. É isso que ele traz para nós. Então, quando a gente traz esse Evangelho, é para a gente refletir um pouquinho sobre a nossa jornada aqui, que nós viemos fazer. O que nós viemos fazer aqui? Nós viemos para ser cada dia melhor. Então, ontem já foi, o dia de ontem passou, eu tenho que viver o dia de hoje para nós refletirmos, tá bom? É para nós.